A nossa leitura encontra-se em São João, capítulo 7, a partir do verso 37, vamos até o 39. Quando você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia, mas quando começa a leitura, e se você não achou, fecha a Bíblia e somente ouça. Está bem? Todos acharam? São João fica antes do livro de Gênesis. Você tem que se familiarizar com as Escrituras. Saber onde está a Escritura. Não é lá no Velho Testamento, não. É cá no Novo. É o quarto Evangelho. É o quarto livro do Novo Testamento. E, no último dia, o grande dia da festa, era a grande Páscoa, né? Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, o que é essas águas? E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Pai, vivifica a tua palavra sobre nós, Senhor, pois em nome de Jesus eu te rogo. Amém. Assentai-vos. Primeira coisa, nós vamos imaginar, ali em Jerusalém havia milhares e milhares de pessoas que vieram de toda parte da nação e das nações vizinhas. Os judeus que viviam naquelas nações, então estavam congregados para celebrarem a Páscoa, que todos os anos acontecia. E a Páscoa era para ser feita em memória da saída de Israel lá do Egito, que é um tipo do livramento nosso do pecado. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa hoje. E eles comemoravam aquela Páscoa. Era no 14º dia do mês de abril, o cordeiro teria sido morto. Então, Deus estabeleceu isto em Êxodo capítulo 12. Na noite em que o anjo da morte visitou o Egito, e a casa que fez a Páscoa aos que criam, e expuseram sangue sobre os umbrais das suas portas, aquela casa foi poupada. Olha bem, hoje não é a química, mas é o Espírito de Deus, a vida, porque a vida está no sangue. Então era um povo religioso. Era um povo que cuidava dos regulamentos da lei. Eram pessoas que procuravam fazer as coisas da lei, como dizemos, tintim por tintim. Era uma religiosidade profunda. Mas vemos que não quer dizer, por ser uma pessoa religiosa, sincera, não quer dizer que essa pessoa esteja satisfeita, que sua alma esteja saciada com a presença de Deus. Assim como em Israel, assim também é hoje muitos cristãos, cristãs, pelo mundo todo, mas pessoas que têm uma sede em sua alma, ainda não encontrou o repouso para a sua alma. Estão buscando, como diz em
Amós, capítulo 8, que nos últimos dias as pessoas andariam de norte a sul, leste a oeste, com fome e com sede, não por água e nem por comida, mas por ouvir a palavra, e não teria isto. Então se vão de avivamento em avivamento, de reunião em reunião, mas nunca consegue aquele lenitivo, aquela paz, aquela segurança, aquele descanso para a sua alma. Então era aquela multidão, aquele mar de gente, crentes. E o importante é que Jesus se pôs de pé e disse para eles: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então vocês observam que religiosidade não sacia a alma. Não é por ser batista, por ser metodista, por ser assembleiano, por ser católico, por ser fiel a uma igreja, a uma tradição. Isso não satisfaz a alma da pessoa. Agora você me pergunta, o que é que satisfaz a alma da pessoa? É como nos disse o próprio Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Que águas são essas? Que águas vivas são essas? Jesus havia falado para aquela samaritana, quando ele pediu de beber a ela, e ela disse: tu és judeu e pede a mim de beber água, e pede a mim que sou samaritano? Porque os judeus e os samaritanos não se dão bem. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, quer dizer, se você me conhecesse, quem eu sou, você lhe daria água, e eu te daria água que mataria a tua sede. E aquela mulher, por mais que era uma mulher de má fama, era uma mulher, vamos dizer, difícil de conviver, já havia passado por 5 homens, estava sendo amante de um sexto, e nada parava com ela. Mas uma coisa ela tinha, olha bem, ela tinha sede de Deus. E as Escrituras nos diz que Jesus ia para a Judéia, creio que é isso, e ele saiu, deixou a estrada principal e se dirigiu àquela cidadezinha chamada Sicar, ali em Samaria, e nos diz a Bíblia, porque era necessário ele ir lá. Mas por que era necessário ele ir lá? Lá tinha uma pepita de ouro. E esta pepita estava embarrada dentro da lama, mas ela não deixou de ter valor aos olhos de Deus. E Jesus disse: se tu conheceras quem fala contigo, mulher, você lhe pediria água, e eu te daria água da vida, e eu te daria água que tu não terias mais sede. Aí ela disse: dá-me dessa água. Jesus disse: vai chamar o teu marido. Não tenho. Ah, você é sincera. E Jesus revelou a vida dela. E por mais terrível que fosse a vida daquela mulher, ela tinha que buscar água numa hora em que as donzelas não fossem, as mulheres de família, ela não podia estar misturada com as mulheres, as senhoras casadas de família, honestas. Ela era uma pária no meio daquela sociedade. Veja vocês que Jesus foi encontrar com ela. Eu gosto disso. E Jesus simplesmente
revelou a sua vida. E aquela mulher estava muito, por mais que a situação dela era difícil, mas ela estava acima dos fariseus, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, porque quando Jesus revelou a vida dela, ela disse o quê? Vejo que tu és o quê? Profeta. Vejo que tu és o profeta, quer dizer, és o Messias. E quando Jesus revelou a sua vida, os seus mistérios, as suas obras, diante daquela gente religiosa, o que eles disseram? Tens demônio. E quem estava certo? Eram os religiosos, os sacerdotes, ou era aquela pobre mulher, como dizia a linguagem de hoje, vagabunda? Então Jesus, ele diz, quem tem sede, venha a mim, beba. Que água é esta? Que água é esta? E disse ele do Espírito. O Espírito é a água. E vocês sabem que a água é o que mata a sede. Nós temos propaganda por aí, beba o Sprite e você vai estar, mata a sua sede, faça isso. As coisas de refrigerantes, né? Mas o que mata a sede é a água. Entende? Jesus disse isso, que havia de receber os que nele crescem. Aleluias. Quer dizer, uma promessa para você, para cada um que crê. É uma promessa livre, não é porque você é boa, porque você é espiritual, porque é isso, porque é aquilo. Não, é uma promessa aos que creem. E disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por que o Espírito Santo não tinha sido dado? Pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Por ele não ter morrido, cumprido o propósito de Deus para nossa salvação, ter subido aos céus, mas isso aconteceu no dia do Pentecoste. Então não há razão para um cristão viver sedento. Não há motivo. Você não é um religioso, você não é uma religiosa. Você não está olhando para uma placa de religião, para uma tradição, para hábitos, costumes. Não. Você está olhando para o Calvário. Então não há nenhum motivo para viveres com sede. E a água é dada gratuitamente. É dada gratuitamente. Nós vemos ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, bem no último capítulo. E o Espírito e a esposa dizem, quer dizer, a igreja e Cristo fala a mesma coisa. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É uma promessa, irmãos. Não porque você é religioso, não porque você é bonzinho, não porque você tem direito. Ninguém tem direito de nada. Esta é uma promessa livre que Deus nos deu, de nos dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a única coisa que sacia a sede da alma. A água sacia a sede do corpo, da carne, mas a alma, ela sacia, é saciada com o Espírito Santo, não com água.
Você pode morrer afogado e não ter a sua alma saciada. Não. Aqui está falando da sede da alma. Temos a sede do corpo e a sede da alma. A sede do corpo, você vai ao pote, você vai e bebe água, e tudo bem. Mas a sede da alma, só Cristo é que pode saciar. E de que forma? Dando de si mesmo, dando do seu espírito. É uma promessa que Deus deu. Por isso ele disse: quem crer em mim, olha a condição, como diz as Escrituras. Isto demonstra o caminho certo, o mapa correto. É este. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Não é como diz o Papa, não é como diz a Assembleia de Deus, não é como diz A, B, C ou D. São mais de 30 mil denominações cristãs. E cada uma delas diz que está certa e a outra está errada. Mas há uma pergunta: qual que está certa? Uma tem que estar certa e todas as demais erradas, ou todas estão erradas. O certo é o que está escrito. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. Você pode crer em Deus de uma maneira diferente do que diz as Escrituras. Porém, Deus não é obrigado a aceitar, por mais sincera que sejas. O caminho para receber o Espírito Santo é crer conforme diz as Escrituras. Em Atos capítulo 2, quando Pedro apresentou Cristo para aquela multidão, e a Escritura diz: Pedro e os demais apóstolos, mas os 10 apóstolos, porque Judas já tinha se ido. E Pedro apresentou Cristo para o povo. E o povo olhava e via aqueles quase 120 cristãos, profetizando, falando línguas, glorificando, dançando no Espírito, bêbados, comportando-se como um bêbado. Você sabe que jeito é um bêbado, né? E as pessoas diziam: eles estão bêbados de manhã, já estão começando o dia bebendo. É 9 horas da manhã e já estão bêbados. Foi quando Pedro levantou e disse: varões israelitas, isso aqui não é bebedeira. Mas isso é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, e é o que vocês veem. É o cumprimento das Escrituras. E quando Pedro julgou que aquele acontecimento era um cumprimento das Escrituras, as pessoas disseram: varões, capítulo 2, verso 37 de Atos, que faremos nós? Em outras palavras, nós queremos o que vocês têm. Como podemos chegar aí? Então Pedro mostrou o caminho, os passos que se deve dar. E Jesus diz: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. E o primeiro passo é este: arrependei-vos. Arrepender quer dizer dar meia volta. Você vai indo para um lado, você dá meia volta. Não é volta e meia. Se dá a volta e meia, é isso aqui, ó. Não é dar uma volta. Mas você e voltar para a mesma vida, não. É mudar de rumo. Arrependei-vos é o primeiro passo. Olha a receita. Quando você quer fazer algum pão, alguma receita,
alguma coisa diferente, você tem que seguir a receita. E a receita para receber o Espírito Santo, como diz Jesus, conforme diz as Escrituras. E ali estava Pedro com a chave abrindo o evangelho para os judeus. Arrependei-vos. E cada um de vós, olha o outro passo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, arrepender e ser batizado, levar este nome. Isso quer dizer que você crê nele, que foi ele que morreu por ti. Por isso este nome tem que ser invocado no batismo. Não é os títulos que devem ser invocados, Pai, Filho e Espírito Santo, não. Mas Jesus diz batizar em nome. E o nome de Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, para que arrepender? Para que ser batizado? Pedro nos fala, e recebereis o dom do Espírito Santo. Existe diferença entre dons e dom. As Escrituras nos falam dos 9 dons, mas lembre-se, os dons é dado sem arrependimento. Nos diz as Escrituras que os dons e a vocação é dado sem arrependimento. Mas tem uma coisa, o dom, em maiúsculo, o dom é Cristo. É o Espírito Santo. É preciso dar esses passos. O passo da justificação. São 3 os passos na vida cristã. Deus se manifesta em 3. Primeiro é a justificação da fé. É crer em Cristo e receber o seu nome. O segundo passo é a santificação. É ter uma vida limpa, correta, certa. Não viver uma vida de dando golpe em outros, mentindo e aprontando. Não. Santificação. Sem a santificação, a palavra santificar vem de separar. Você é uma pessoa separada para servir a Deus. Você não é um mundano, uma mundana para ter esse comportamento mundano. Você é uma pessoa que se separou, Deus te separou para servir a Ele. Então a santificação, e a Escritura diz, sem a santificação, ninguém, olha bem, ninguém verá Deus. Não pense que com a vida suja, imunda, uma boca porca, entende? Um coração cheio de dúvidas, cheio de maldades, cheio de vinganças, cheio de imundície. Você tem que santificar. Este é o segundo passo. Primeiro, a justificação. E o segundo, a santificação. Para receber o terceiro, que é o batismo com o Espírito Santo. Que é esta água que sacia a sede da alma. Você pode dar o primeiro passo e não dar o segundo. Você pode ter o primeiro sem ter o segundo. Você pode ter a santificação sem ter a justificação. Ou você pode ter os dois, justificação e santificação, sem ter o terceiro. Agora, o terceiro, que é o batismo do Espírito Santo, o terceiro passo da vida cristã, não se recebe sem os 2 primeiros passos. Por isso Jesus diz, quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. Isso já põe de lado tudo que os teólogos dizem, as religiões dizem. Isso te leva para
observar as Escrituras e se pautar por ela. Rios de águas vivas, de água viva, fluirão do seu ventre. Foi o que Jesus disse para a samaritana: você não vai ter mais sede. Irmãos, receber o Espírito Santo é a meta, é o alvo principal e, vamos dizer, final. É o maior objetivo de todos nós, é receber o Espírito Santo. Mas é preciso ter interesse. Por isso Jesus diz: quem tiver sede. O que é sede? Sede significa uma dor dolorosa. Pode ver, quando a pessoa, sentimos sede, aquilo, a garganta seca, você deseja a água. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. E aquela sede é tão premente que você, não importa o que for, você quer encontrar água. E a água, nós dependemos da água, falando da água natural. O nosso corpo, até a maior parte do nosso corpo é formado por água. Pode ver, quando você come uma comida salgada, você sente sede. Você tem muita sede. Porque o corpo requer água. Você precisa beber água. E uma pessoa, ela consegue viver mais tempo de vida se ela não comer do que se ela não beber. Você não pode viver mais sem beber do que sem comer. Veja quão necessário é. Quem tem sede é a sede da alma. Agora, esta sede, Deus colocou esta sede dentro de todo ser humano, para que as pessoas vá a Ele. Você não tem direito de querer saciar esta sede com outras coisas, com Sprite, chupando barro por aí. Há uma água viva, fresca. Há uma água verdadeira, há um Espírito Santo verdadeiro. Por que ir para um poço estagnado, uma cisterna rota, aonde tem girinos, aonde tem mosquito, aonde tem coisas podres? E Deus diz que Ele é esta fonte de água pura, limpa. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quando esta sede, irmãos, por Deus, demonstra o que você tem por dentro. Agora a carne também, ela tem sua sede. Sede de popularidade, sede de estar nos fandangos da vida, como se diz por aí, aproveitar os entretenimentos. Você quer saber o que você é, o que eu sou? Olha para dentro de você e do que é que você tem desejo. Esse desejo premente, esse desejo doloroso. Uns desejam sucesso, outros desejam riqueza, outros desejam fama, outros desejam beleza, outras, a maioria elas, beleza. E aí por diante. Outros desejam uma vida de sexo, imundice, vive aí com a cara mergulhada em pornografia, a internet está cheio disso. É mulheres e mulheres, é homens e coisa arada. E quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela quer aquilo.
é insaciável. Mas isso demonstra o que está dentro de cada um de nós, a sede que temos. Então, olhe para dentro. Jesus, ele mesmo nos disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu quero segurar aqui rapidinho. Porque o Espírito Santo é a única coisa que sacia esta sede. Não é regulamentos, não é estatutos, não é regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, como nos diz em Isaías 38, e por lábios gaguejantes direi este povo, eis aí o sábado, o descanso, e não quiseram ouvir. Preferiram o que? Regra sobre regra, lavação de panelas, isso os fariseus, saduceus, lavar as mãos e aquelas tanta miudeza. Mas Deus disse, eis aí o descanso, o sábado. A palavra sábado quer dizer descanso, e não quiseram ouvir. Não é guardar um dia. Aquele dia de sábado para Israel apontava para Cristo como o perfeito descanso. Por isso Jesus disse que ali estava quem era maior do que o sábado. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí está o descanso. Esta pessoa, Cristo, é este descanso. O Espírito Santo é esta água que sacia a sede. Agora, é necessário, irmãos, ter uma verdadeira experiência com Deus. Quando olhamos dentro da Escritura, nós vemos que Moisés teve experiência com Deus, Gideão teve experiência com Deus, Josué teve experiência com Deus, todos tiveram suas experiências com Deus. Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor, ele teve uma experiência com Deus. No Pentecoste, eles tiveram uma experiência com Deus. Eu creio que cada cristão deva buscar uma experiência. Não uma experiência só de gritar, rolar, dançar, mas uma experiência que traga esse saciamento. É a presença, é trazer Deus para dentro de si. E isso te leva a uma tranquilidade, a um descanso. Ter uma experiência com Deus. Moisés teve aquela experiência com Deus ali no Monte Sinai. E Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, Pedro poderia dizer para Jesus, olha, o Senhor está me dizendo que eu sou incrédulo? Eu deixei minha esposa, meus filhos, minha família, sou tido como irresponsável lá no meu lugarejo, para te seguir. Tenho passado fome, frio, dormido ao relento contigo, sofrido ameaças junto de ti, e diz que eu não sou convertido? Pedro, quando tu te converteres, a verdadeira conversão está nessa experiência com Deus. Ajude os seus irmãos. Confirme, quer dizer, ajude os seus irmãos. Essa experiência é o que converte. Ela é o que traz Deus para dentro de você. É o que consolida. É o que te faz realmente descansar. Não importa o que venha ou o que vá, você sabe em quem você crê, aonde você está. Não importa o quanto o barquinho possa
balançar sobre as ondas desta vida, você está ancorado em Cristo. Você tem Cristo como a tua âncora. Não é você mesmo que se ancora, não é você mesmo que estabelece, mas é a âncora que te segura. É isto. É necessário buscares uma experiência com Deus. Eu não digo somente, repito, não você gritar e ter aquela emoção e ter... Não. Mas aquilo que vai além da tua carne, aquilo que vai além do espírito, aquela experiência que traz Cristo para a alma. Porque aquilo que sente sede não é o espírito, não é a carne, mas é a alma. E Jesus prometeu que daria do seu espírito àqueles que nele crescem. Você crê? É teu direito. É teu direito. Se alguém joga ali na loteria esportiva, um crente não joga. Não joga. E vamos dizer que aquela pessoa ganha. Mas se ela nunca for buscar o prêmio, ela nunca vai ter. É dela. Mas ela nunca vai pegar o prêmio se ela não buscar, não interessar. Então, amados, o Espírito Santo é a única coisa que sacia esta alma. Não é, eu creio nisso, eu creio na mensagem, eu creio no ministério, eu creio nisso, eu tomo da ceia, eu pago meus dízimos, eu dou ofertas. Tudo bem. Mas Jesus disse para aquela turma de religiosos: quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem? Então procure. Comece a aplicar a sua vida, voltar, buscar realmente essa experiência transformadora. Eu creio que Deus não cura só os enfermos ou paralíticos. Eu creio que Deus endireita espíritos errados, naturezas erradas, geniosas. Deus transforma, Deus muda. Deus muda. E estas coisas são muito maiores do que uma cura física. A mudança, a transformação de caráter. Aleluias por tudo isso. Então, veja, somente Deus pode saciar. Eu estou lhe dizendo, neste momento, que é o teu direito, que você deva buscar, batei, abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas quem não pede, não recebe. Quem não busca, não encontra. Quem não bate, não vai lhe se abrir. Mas se há uma sede, você quer mais de Deus na sua vida, você vai buscar, entende? Vai procurar, porque é uma promessa. E nos diz o mensageiro que Deus está mais interessado do que nós de dar o seu Espírito do que nós mesmos de receber. E lembre-se disso, o Espírito Santo é o que te dá força para dizer não ao pecado, não ao erro. Por isso Jesus, no dia do Pentecoste, antes dele subir, ele não disse para a igreja: vocês vão e pregam o evangelho. Ele disse: primeiro vocês vão a Jerusalém, fique lá até que receba o Espírito Santo. Porque sem Deus, que testemunho eles poderiam dar? Sem Cristo, que testemunho poderemos dar? Seremos vencidos a cada etapa da jornada.
Mas Jesus sabe do que precisamos. Por isso ele diz, sem mim nada podeis fazer. Suba a Jerusalém, ficai lá até um advérbio de tempo. Até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria e Brasil e toda parte do mundo. O que é testemunha? É uma pessoa que testemunhou, viu algo, teve experiência. Não vale uma testemunha atrás de uma vidraça. A pessoa tem que participar, estar diante daquele fato. Cristianismo é isso, é uma experiência viva e comprovada. Cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Então, a experiência é necessária. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero isto. Qual foi o nome daquele irmão que entrou no milharal e disse, Senhor, dá-me do Teu Espírito? Robson? Ele disse, dá-me do Teu Espírito, ou quando o Senhor voltar aqui na terra, você vai encontrar os meus ossos aqui, ó. Quando se busca Deus como de todo o coração, ele disse, quando me buscardes de todo o vosso coração, me encontrareis. De todo o coração, não dividido. A experiência com Deus transformou Jacó. Eu estou batendo nessa tecla um pouquinho mais para que vocês vejam. Jacó era um homem abençoado, nasceu de um pai, de uma mãe santa, criou em um lar cristão, como muitos tiveram esse privilégio, nascer em um lar cristão, né? Mas que tipo era Jacó? Ele era o que ele era. A palavra Jacó significa trapaceiro, usurpador. O nome sempre está ligado ao caráter da pessoa. E Jacó, com ele, era difícil fazer um negócio porque ele passava a perna mesmo. Dava sua jacosada. E era um homem abençoado. Super abençoado por Deus. Ele tinha visões, ele tinha bênçãos, ele cria. Mas uma coisa Jacó desejava aquela primogenitura que seu irmão Esaú tinha por direito, mas não valorizava. Porque aquela primogenitura daria direito de pertencer à linha por onde viria o Cristo. Esaú, seu irmão mais velho, que tinha esse direito, não interessava. Mas Jacó, por mais torto que ele era, ele desejava isto. E a primogenitura é o tipo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E foi o que Deus olhou e valorizou em Jacó. Por isso Deus disse, amei a Jacó e aborreci Esaú. Ao Jacó desejar aquilo, ele estava demonstrando a fé que ele tinha na promessa. Quantos que nascem numa posição privilegiada, têm todo o direito e não interessa. E outros que parece que vêm de fora, vêm lá de baixo, alcança. Alguns se convertem, se procuram e encontram, e às vezes outros na igreja há muitos anos, sentado, nunca chega. Está em você, em desejar e querer essa primogenitura. Jacó se foi para Padã Arã, casou ali com suas primas, e olha, trabalhou, pagou o dote, trabalhando, para adquirir as filhas de Labão,
mas ele não deixava de ser um Jacó. Vocês já viram na Bíblia? Quando ele negociava com seu sogro, as ovelhas malhadas, as suas, Jacó. Tudo ia nascer malhado. Ele colocava umas varas ali que fazia com que as ovelhas nascessem malhadas, pintadas. Não, agora é as brancas. Jacó dava um jeito. Quantos Jacós, né? Mas chegou um dia de Deus dizer, olha, você volta para a terra do teu pai. E ele se foi. E o irmão dele estava esperando por ele todos aqueles anos. Vingar, porque Jacó havia enganado ele e havia ficado com a primogenitura, a bênção do pai, Isaque, né? E nós vemos que quando Jacó viu que não tinha saída, para trás não podia ir. Dos lados não tinha como ir. Tinha que ir para frente e lá vinha seu irmão com a espada na mão. E 400 homens com ele. Opa! E agora? Jacó era muito dinheirista. Mas naquela hora o dinheiro não falou nada com ele, o rebanho, suas mulheres, seus filhos. Ele viu que só Deus dá causa. Ele atravessou, foi lá para o vale de Jaboque e começou a orar, e começou a gritar, desesperado, e buscou a Deus. E a verdade é que Deus não deu uma audiência prontamente para ele, levou tempo. Jacó chorou, Jacó buscou, Jacó gritou, Jacó... o desespero leva a pessoa a tomar posição. E Deus apareceu ali em forma de um homem no escuro, né? Quem sabe você iria pensar, se fosse você ou eu, que era um bicho qualquer? Não. Quando Jacó sabia que tinha que ser Deus, porque ele estava buscando a Deus. Se você está buscando a Deus, por que ter medo do diabo? É Deus que vem, aceite isto. O importante é que Deus veio e Jacó simplesmente terminou, queria uma bênção. Ele queria uma mudança, uma transformação. Ele queria deixar de ser aquele Jacó, aquele trapaceiro, aquele mentiroso, aquele enganador. Ele reconhecia que era abençoado, mas isso não era o suficiente. Ele queria uma mudança, uma transformação. É o que muitos precisam. É de uma mudança. Não, vamos dizer, um curativo feito com esparadrapo. Não. Você precisa de uma mudança, uma transformação nesse gênio. Não sabe calar a boca, não sabe sofrer, não sabe ficar quieta, responde, bate o pé. Tem um caráter agressivo. Será que não precisa de uma mudança ou Deus não tem poder para mudar? Jacó se agarrou com a única esperança. Deus é a nossa única esperança. E Jacó não largou daquele ser, daquele anjo. E aquele anjo era o próprio Deus que se fez de uma forma angelical. E Jacó se agarrou, e que eu não sei se ele agarrou pela cintura ou pelas pernas dele, ou na roupa daquele anjo. Para mim, o anjo simplesmente dava um passo assim, não havia Jacó de arrasto. Solta-me. Não te soltarei, enquanto de todo não me abençoares. Quer dizer, o Senhor me abençoou fisicamente, naturalmente, mas eu quero uma bênção na minha alma. Ela tem sede de ti. Quer dizer, eu quero uma mudança. Daí Deus fez uma pergunta muito difícil para Jacó. Qual é o teu nome?
Olha, nessa hora eu penso que Jacó era escuro, era noite, madrugada. A briga tinha ido pela noite inteira, Deus querendo se livrar de Jacó e não tinha como. Você sabe que Deus às vezes se faz um pouco difícil para que você demonstre o interesse por ele? E Jacó sabia que era a sua única esperança, era Deus, na causa. Qual o teu nome? Eu acho que Jacó escondeu a cara. Ali estava aquele homem barbudo, babando, chorando, descabelado. Então não importou com a roupa dele, se rasgou, se sujou mais. Ele queria e porque queria essa mudança. Qual o seu nome? Meu nome é trapaceiro, é enganador, eu sou Jacó. Deus mudou o nome dele. De hoje em diante não chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Pode o homem lutar com Deus e vencer? Sim, você pode alcançar o que você precisa, o que você necessita. Luta, vá à luta. Vá à luta. Não aceite a mentira do diabo, pondo preguiça, pondo desculpa. Eu acho que isso não é para mim, eu acho que o evangelho não é. Isso só foi para os dias passados, é só para fulano, Beltrano, para mim não. Não deixe o diabo te mentir. É para todo aquele que nele crê. Então veja vocês, Jacó saiu dali um homem mudado, diferente. As escrituras só diz que Deus tocou na coxa de Jacó. Que se Deus quisesse dar um murro nele, não matava. Deus só tocou. Aquele nervo encolheu, Jacó saiu dali um rengo. Mas que rengo abençoado. Você sabe o que ele fez em primeiro lugar? Olha a mudança do homem. Desculpa porque estou tomando muito tempo. Primeira coisa, ele chegou em casa, ele disse para as mulheres, limpa esse guarda-roupa aí, tira essas mini saias, essas roupas transparentes, esses vestidos apertados, tire esses ídolos, tire. Vamos limpar a casa. Um homem transformado, ele leva a transformação para seu lar, para aqueles que dependem dele. Agora, um homem ímpio, ele leva a impiedade. E Deus vai pedir contas, meu irmão, é para você que é o cabeça da casa. Ele não vai pedir conta para a tua mulher. É você. Então, o que aconteceu? Jacó, quando viu seu irmão, lá vinha o seu irmão. E ele disse, eu tenho medo, meu irmão. Mas agora ele já não tinha mais. E Deus havia a bênção de Isaac sobre ele, havia posto ele como senhor do seu irmão. Irmãos, você vê o que? Jacó se dobrou com o rosto em terra, perante o seu irmão. A verdadeira conversão leva o crente a se humilhar. É na humildade que encontramos a vitória. Então, amados, há uma experiência. Mas tem que vir, primeiramente, crendo conforme diz as Escrituras. Conforme diz as Escrituras. Aí está a promessa. Águas fluirão, água viva fluirá do seu ventre, falando ele do Espírito Santo que haveria de conceder. Mas hoje, quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue, deu a sua vida por nós, nos recebeu, nos perdoou, e no dia do Pentecoste ele veio. E a Bíblia diz que nunca ele foi embora.
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus invariável. Então busque, procure. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe. Jesus traz uma parábola sobre uma velhinha, uma mulher viúva, insistente, e ele mostra que é necessário insistir e nunca desistir. E havia naquela mesma cidade um juiz que não temia os homens, nem a Deus. Vamos dizer, ele era um Alexandre de Moraes, né? Mas aquela viúva ia lá e dizia: Senhor juiz, faça justiça contra o meu adversário, eu fui injustiçada. E o juiz não condenou ela. Às vezes alguém vai fazer uma queixa e sai dali como um condenado. Não. Lá estava ela. O juiz abria a porta de manhã, lá estava ela. Senhor juiz, sou eu de novo. O juiz ia almoçar, quando via a velhinha estava na porta. Senhor juiz, faça justiça. Senhor juiz, senhor juiz. Aquele homem se incomodou a tal ponto de ele dizer: olha, eu não temo a Deus nem os homens, mas para que ela não venha me amolar, né, me incomodar, vou fazer justiça para ela. E Jesus disse: quem é o filho que, pedindo pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Lhe pedindo peixe, vai lhe dar uma cobra? E Jesus disse assim: se vós sois maus, sabeis ser bom para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará do seu Espírito àqueles que lhe pedirem. É teu direito. Que esta sede por mais de Deus seja muito clara e latente em tua alma, em tua vida. Isso é o que deve prevalecer. Ser mais cheio de Deus, ter mais de Cristo. Fiquemos de pé. Feche seus olhos. Você tem sede de Deus? A sua alma, ela te dá esse alarme, esse aviso. Você necessita, todos precisam mais de Deus. Não deixe ela sem essa resposta concreta. Assim como se o homem ele ficar sem beber, ele morre. E lembre-se, Deus não irá falar a vida toda para você. Quantas pessoas mataram, negligenciaram esse despertador, esta sede, e morreram espiritualmente. Cristãos estão como árvore seca, de pé, porém seca, sem vida. O irmão Branham, ele nos fala de uma aplicação de um homem que descobriu lá uma mina de ouro. E ele conseguiu já bastante ouro. E ele disse: amanhã serei um homem rico, vou levar tudo que eu tenho, esse ouro, e serei um homem riquíssimo. E aquele homem, ele tinha levado um cachorro para o seu acampamento. E naquela noite,
Aquele cachorro latia, dava o aviso. E ele saía e repreendia o cachorro, mandava quietar. Ia deitar e o cachorro latia, por fim ele se incomodou e disse: eu não preciso mais de ti, eu serei um homem rico amanhã. Pegou a espingarda e atirou no cão. E um homem certo e um bandido havia seguido este homem e esperava por este momento. E enquanto ele dormia, esse bandido entrou e o matou. Por quê? Ele negligenciou aquele que lhe despertava, lhe acordava, o seu cão. Esta sede na alma, não sufoque ela. Não a sufoque, mas dê crédito a ela. Se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Senhor, aqui estamos todos nós. E eu sei que há corações famintos, sedentos, e as coisas do mundo não poderá saciar, mas só o teu Espírito, a presença do Senhor na alma, é que traz esse saciamento. Eu rogo que o Senhor venha de encontro com as necessidades do teu povo, das nossas meninas, dos nossos garotos, desses pais, dessas mães, de cada um de nós, jovens ou velhos. Deus, venha de encontro com a necessidade espiritual, a necessidade deste descanso, deste selo, desta água viva que sacia a sede da alma. Jesus Cristo, perdoa de nossos pecados, limpa-nos de nossas impurezas, dá-nos uma mente sadia, correta, seja tirados os pensamentos sujos, imundos, seja tiradas as palavras erradas, os desejos errados. Ponha dentro de cada um dos teus filhos e filhas, do teu povo, aquela inclinação, Pai Santo, por ti e para ti, Senhor. Que cada um esteja inclinado ao Senhor. Se alguém está inclinado, namorando o mundo e as coisas do mundo, flertando, que nesse instante possa dar um pare e possa retornar a ti de todo o coração, se arrepender e tomar uma posição contigo. Pai, venha saciar o coração, a alma do teu povo. Ó Deus, quantos foram já batizados, já receberam o teu nome, têm ouvido a tua palavra, mas as suas almas ainda estão sedentas. Falta aquela experiência, falta aquele encontro contigo. E quando olhamos na tua palavra e vemos homens que encontraram contigo, ou mulheres, saíram dali pessoas mudadas, transformadas, saíram diferentes daquilo quando chegaram. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu não mudaste, Senhor. Pai, e o homem não mudou por si mesmo, mas o Senhor é que tem poder para mudar este quadro, para converter, Senhor, para salvar. Eu rogo, Pai,
que cada um possa buscar o Senhor até que possa achar, até que possa encontrar. Aquela insistência daquela viúva, que cada um possa estar diante de ti, porque a insistência mostra, a perseverança mostra que realmente se necessita disto. Pai, desperta o teu povo para ti mesmo. Eu recomendo cada um a ti, Senhor. Eu suplico, Senhor, por cada um de nós. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais o controle do Senhor sobre mim. Eu quero mais cumprir a tua vontade. Converta-me, Senhor, a ti. Cada dia e cada vez mais, faça-me o melhor filho. Faça de minhas irmãs melhores filhas. Filhas que dê alegria, filhos que dê alegria ao Pai. Deus, precisamos caminhar em mais profundidade. Aí está o mundo, Senhor, em guerras, suas ameaças atômicas. Aí está o mundo, Senhor, vivendo numa orgia da carne, Pai. Olhamos e vemos injustiças por todas as partes. Deus querido, então mais do que nunca nesse momento temos que nos achegar a Ti. Quando os pintainhos veem o perigo, Senhor, eles correm para debaixo da mãe. Que o Senhor estenda as suas asas sobre nós e nos cubra e nos dê o Teu calor, a Tua vida, a Tua presença. Pai, queremos estar no arrebatamento. Ajuda-me, Senhor, a levar este povo a uma preparação. Usa-nos para isto, Senhor, para ajudar os Teus filhos, para endireitá-los, Senhor, para Te servir melhor. Faça-nos um instrumento de Tua vontade. Ajuda-me a ensinar corretamente, não ir para a direita ou a esquerda, mas ser fiel, a transmitir o que o Senhor tem dado neste tempo, através do Teu mensageiro. E ajuda-nos a crer, ajuda cada irmã, cada irmão, que ninguém venha hibridar a sua fé, mas tenha uma fé original, uma fé pura, correta. Pai, seja com a Tua igreja. Eu Te agradeço, eu Te louvo e Te bendigo. E suplico, Senhor, venha saciar a sede da alma de Teus filhos. Tu és esta água viva. E o Senhor diz, quem tem sede, venha e beba. Venha e se sacie. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.